pessoal, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de arquivologia, esperando o edital tanto do BNDES, IBAMA, mas também PF Administrativa, focado, né, em tópicos que estão no BNDES, mas esse tema é um tema que serve muito bem para concursos importantes que vêm por aí, com destaque, por exemplo, para o IBAMA e também para PF Administrativa. Bom, vamos resolver algumas questões de arquivologia. É uma aula de meia horinha, uma aula focada para a gente tentar desenvolver, tentar aprofundar o tema. Eu aqui, como a ideia é a gente trabalhar conceitos, e conceitos caiu uma questão, né, na arqueologia, cerca de 20% das questões, eu peguei questões de várias bancas organizadoras, porque aqui a nossa preocupação é, através das questões, trabalhar os conceitos teóricos com você. Beleza? Então vamos lá. Vamos nos aproveitar, né, aqui da plataforma do Que Concurso. Antes de começar, eu queria pontuar duas coisas muito importantes sobre arquivologia. A diferença entre arquivologia e gestão de materiais é muito clara. Vamos imaginar um documento impresso no serviço público por conta da firma, né, por conta do recolhimento da assinatura na presença, por exemplo, de um processo de apuração preliminar. Você não tem muitas vezes a assinatura digital ali possível. Então, você tem o documento textual recorrente, inclusive para entregar para o cidadão, né? Em comunidades carentes, em regiões mais periféricas, você tem uma menor acessibilidade a documentos digitais. Pois bem, e outra, né? Os próprios serviços públicos, tem muito serviço público que nem aceita documentação digital ainda, por incrível que pareça. Portanto, quando você tem um documento impresso, a parte que estuda o papel, a textura do papel, as características físico-químicas do papel, a compra, a estocagem e movimentação do papel, é gestão de recursos materiais. Uma matéria que eu também leciono, inclusive vou começar a gravar uma matriz agora para os nossos cursos. Já a arquivologia, ela trata do conteúdo que está impresso, do documento que está registrado, a sua natureza, a sua importância primária, secundária e terciária, na famosa teoria das três idades, que determina o tempo documental. Então, essa é uma linha tênue entre duas matérias que tratam do mesmo documento, porém analisando aspectos diferentes desse documento. Um outro elemento é a palavra arquivo, que me preocupa muito. Pessoal, todo dia nós estamos na frente do computador, né? Como vocês estão agora, na frente do computador ou na frente do smartphone. E no computador, né, quando a gente fala de informática, um arquivo é o elemento, o arquivo é o singular. O arquivo do Word, do Excel, arquivo de imagem, arquivo de vídeo. Então, o arquivo é o singular e a pasta ou diretório é o plural. Né? Então, um conjunto de arquivos a gente armazena numa pasta, num diretório. Na arquivologia, é diferente. Na arquivologia, a palavra arquivo, ela refere-se ao plural. Ela refere-se ao conjunto de documentos. E o documento é o singular. Então, isso é uma diferença semântica importante. Para nós, nessa aula, sempre que eu for falar de arquivo, eu nunca vou falar. Porque é natural você remeter a como nós utilizamos a palavra arquivo na microinformática, né? É natural você automaticamente remeter a alguma coisa coletiva. Mas, na verdade, trata-se de algo coletivo na arquivologia, mas o elemento singular na informática. Dito isso, vamos para a resolução das questões, né? Estou aqui ao vivo e caso quem está assistindo a aula ao vivo tenha algum comentário, alguma dúvida, será um prazer tirar dúvidas de vocês aqui no chat. E posteriormente podem escrever aqui, estou à disposição no meu Instagram. Tá aqui, ó. Vou postar muita coisa lá de arquivologia, porque estou retomando, né, as nossas aulas desse tema. @prof.luis.rezende no Instagram, estou te esperando lá. E aproveitando, se você for adquirir qualquer curso, assinatura, desde a mais básica de questões até a ilimitada, que é a nossa assinatura completa, passando por cursos isolados, está aqui, ó. Meu cupomzão, presente que o Que Concursos me deu, para eu te oferecer. Então, o cupom Resende5, ele é um cupom que te dá um desconto se você for comprar qualquer coisa na nossa plataforma. Descontão é sempre bom. Nada mais justo, né? Vocês que ficam aqui assistindo nossas aulas, utilizando nossos conteúdos gratuitos.
Vamos para a primeira questão aqui da nossa plataforma, questãozinha de 2022, de uma banca bem parecida com a Vunesp. Na arquivologia, fala Rafa. Ô Rafa, antes de responder, pessoal, o Rafa fez uma boa pergunta aqui. E, Rafa, é assim, né? Sejamos francos. Se a gente fosse considerar a digitalização do serviço público, eu pedi exoneração do serviço público em 2017. Em 2017, os documentos já eram majoritariamente digitais. Então, se a gente fosse acompanhar a digitalização do serviço público, que ganhou muita força nos anos 2000 e por aí só avançou, praticamente a gente só teria questões de arquivologia na forma digital, né? No suporte digital. Mas, na verdade, a preocupação das bancas organizadoras é mais saber se o candidato que presta um concurso para fins administrativos que tem arquivologia é entender conceitos básicos de movimentação, de tabela de temporalidade, de classificação documental. E esses conceitos, né, classificação documental, tabela de temporalidade, ciclo de vida de um documento, desfazimento, formas de desfazimento, não tem muita importância se é digital ou textual. Então, respondendo sua pergunta, hoje em dia cerca de 20% das questões é ambientada no ambiente digital, né, no suporte digital. E eu acho que vai continuar por aí, né? Não vai ter grande alteração nesse caso por conta de ser uma matéria muito teórica. Espero ter tirado sua dúvida. Pessoal, a primeira questãozinha. Na arquivologia, o centro de documentação pode ser, pode ser entendido como. Pessoal, o que é um centro de documentação? Ele não precisa ter esse nome, né? Na verdade, no órgão público que eu trabalhava, chamava Arquivo Central. E na verdade, um serviço prestado internamente na organização para que você possa disseminar informações sobre práticas arquivísticas. Porque tem esse problema, né? Nós não estamos falando de concurso para arquivista. Na verdade, tem um problema, inclusive, essa função no Brasil. Porque você tem curso técnico de arquivista, mas você não tem uma graduação em arquivologia. A arquivologia, na verdade, é uma área da biblioteconomia. Então, você imagina, você presta concurso para o BNDES, para o IBAMA, para a PF administrativa, para cargos técnico-administrativos de nível médio ou nível superior. Você não é obrigado a saber de forma aprofundada como tratar a tabela de temporalidade. Como você. Ah, método alemão, método inglês. Como que eu vou me desfazer desse documento? Então, o centro de documentação é um serviço. Pode ser, até ser um departamento, né? Para que dissemine-se na organização informações e a cultura da prática documental arquivística. Basicamente é isso. Então, a alternativa ela fala que é o conjunto de materiais impressos dispostos para estudo. Não. É um serviço prestado. Se o Rafa Galvão tiver alguma dúvida sobre como aplicar no departamento dele a tabela de temporalidade, que determina o ciclo de vida documental, ele sabe quem procurar, ele sabe que tem um serviço interno ali. Então, a dica é essa, né? Toda questão que falar de centro de documentação, ela precisa tratar de serviço, execução de informações. Acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição, preservados para a consecução de seus objetivos. Isso é um princípio da cumulatividade documental. C. A instituição ou serviço responsável pela centralização de documentos e disseminação de informações. Perfeito, é exatamente o que eu disse. Centro de documentação é um serviço sobre informações de práticas de manipulação, trato documental. Eu vou ser sincero. Deixa eu arrumar aqui rapidinho o áudio. Pessoal, vou ser sincero, a minha área, eu sou educador de formação. Então, eu, quando era do serviço público, eu nem dava aula de arquivologia. Depois que eu fui me aprofundar, fui lecionar arquivologia, hoje é uma das matérias que mais acho legais de lecionar. Eu não tinha informações sobre, por exemplo, trato de documentos
secretos, ultra secretos, do ponto de vista do percentual de acessibilidade. A lei ela não é muito detalhista sobre isso. Trato de microfilme. Então eu ia lá e consultava, no meu caso era um órgão central na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Beleza? Então essa é a dica, né, para matar esse tipo de questão. IAD fala em instituição de interesse público criada com a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. Talvez, né, essa alternativa dela induza ao erro. E qual é o erro? Aqui, na verdade, não se trata de valor cultural, se trata de valor funcional, de valor para a atividade fim do serviço público. Então, vamos lá, uma questãozinha acho que meio cascuda, né? Meio não, muito cascuda, metade das pessoas, tudo bem que não teve muita resposta, metade das pessoas que respondeu errou essa questão. Aproveitando que eu estou aqui na tela, vamos para a segunda questão. Levando-se em consideração a definição e as características apresentadas a seguir, assinale a alternativa correta. É um conjunto ordenado de papéis que documentam e comprovam o registro de fatos relativos à vida escolar do aluno da instituição de ensino. O secretário escolar é o responsável, devendo organizá-lo de forma que possa ser consultado com facilidade. Pessoal, para que serve um arquivo? Por que nós mantemos um arquivo em casa dos nossos documentos pessoais? Por que as pessoas mais antigas, né? Porque hoje em dia é tudo digital. Por que as pessoas mais antigas elas têm álbum de foto? Por que é comum você guardar? Meu pai, meu saudoso pai, ele guardava recibo de tudo. Ele morreu na pandemia, né? Descansou na pandemia. Ele guardava recibo de tudo, segunda via de tudo, porque era uma cultura de guarda documental. Portanto, só tem lógica você guardar, arquivar documentos. Fala, João. Beleza, meu chapa? Pessoal, só tem lógica eu guardar algum documento se ele tem função de consulta, se ele tem função legal, se ele tem função operacional administrativa ou se ele tem função histórica. Se eu nunca mais vou ver o documento, se ele perdeu o seu papel corrente, se ele não tem mais nenhuma função para atividade da organização, você vira acumulador. Sabe aquele programa Acumuladores, que o pessoal fica acumulando, a casa você não consegue nem entrar? Portanto, essa frase, ela nada mais é que a representação do que é um arquivo. Voltando para a questão. É um conjunto, lembra que eu falei que o arquivo na arquivologia não é o singular e sim o plural? É o conjunto ordenado, porque você tem que seguir o princípio arquivístico da ordem natural da cumulatividade, que documenta e comprova o registro de fatos relativos à vida escolar dos alunos e da instituição de ensino. O secretário escolar é o responsável, devendo organizá-lo de forma que possa ser consultado com facilidade. Livro de ponto? Não, porque o livro de ponto é um documento. Almoxarifado, na verdade, ele armazena bens materiais e não arquivos. Arquivo. Ata é um elemento e estoque tem a ver com bens materiais. É curioso, né? Porque tirando o estoque e tirando o almoxarifado, que não tem a ver com arquivística, que tem a ver com gestão de bens materiais, o livro de ponto, o arquivo e a ata tem a ver com arquivologia. Só que a ata e o livro de ponto são um documento, enquanto o arquivo é o conjunto documental. Questãozinha bem. Questãozinha de 2021, bem conceitual. E teve um percentual de erro muito menor, né? Teve 20% de erros. Próxima questão, terceira questãozinha. Pessoal, essa terceira questão é uma questão clássica de conceito. E como nós também aprendemos com o enunciado de uma questão, e como as bancas organizadoras também nos ensinam e produzem rico material de estudo. Aqui existem 4 definições sobre princípios arquivísticos. E olha, eu vou conversar algo para vocês. Eu, há muito tempo,
não vejo uma prova que tenha arquivologia que não caia a princípio arquivístico. Então, pode pôr na conta já. Tipo, sei lá, é igual a questão de segurança da informação na informática. Toda prova que tem informática tem uma questão de segurança da informação. Toda prova que tem arquivologia tem uma questão de princípios arquivísticos. Vamos a ela. Primeira questão. Os princípios que norteiam a arquivologia têm como marco o surgimento da Revolução Francesa, de fato, e começaram a ser enunciados como princípios arquivísticos propriamente ditos. Posteriormente, a partir da publicação do Manual de Arquivística Holandesa, de acordo com Bellotto, que é um autor sobre a história arquivística muito citado em concurso. Precisa comprar o livro dele? Não. Os princípios arquivísticos foram decisivos para distinguir a arquivologia de outras ciências documentais. Só um parênteses aqui importante. A Revolução Francesa foi um dos marcos históricos ao lado da Revolução Bolchevique, ao lado de outros momentos ali da humanidade, no fim da Segunda Guerra Mundial, aliança, os aliados, né, para combater o eixo na Segunda Guerra Mundial. Alguns momentos históricos foram civilizatórios, construíram a nossa civilização como nós conhecemos hoje. E a Revolução Francesa, ela nos dá muita ferramenta de memória histórica, conservação da produção intelectual, né? Então, quando derrota-se a burguesia na Revolução Francesa, o povo que emana o poder tem muita preocupação com a preservação da produção cultural e a liberdade de produção intelectual que era tão combatida na França. Então aí tem a origem daquilo que entende-se como arquivística. E aqui tem os princípios, né, propriamente ditos. Primeira afirmação: ordem original é um princípio segundo o qual o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Conservar o arranjo dado. O princípio da ordem original é um princípio da naturalidade da cumulatividade do documento ao longo do tempo. Vamos pegar o exemplo de uma universidade pública. Imaginando que os 2 primeiros meses do ano são férias e que o mês de julho é férias, e se você está pensando numa secretaria da escola que trata de questões do cotidiano acadêmico, naturalmente, de fevereiro a junho e de agosto a novembro, a movimentação deve ser maior de acúmulo documental. Porque, afinal de contas, se for diferente, você está ferindo a ordem original. Então, essa primeira afirmação, ela apresenta corretamente o princípio da ordem original. Unicidade é a relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Esse aqui é o princípio da organicidade. Então, aqui ele fala de um princípio real, que é o princípio da unicidade, mas ele descreve outro princípio. Vamos falar primeiro da unicidade. Pessoal, não existem 2 números de RG para uma mesma pessoa, 2 CPFs para a mesma empresa, enfim, não deveria existir. Não existe 2 CNPJs, duas habilitações. Então o documento ele é único, o contrato ele é único, o processo de apuração preliminar no serviço público ele é único. O que você pode ter é cópia, você pode ter cópia autenticada, mas ele nunca é subtraído, ele tem que manter sua integridade e ele é único na sua existência. Esse é o princípio da unicidade. O documento é único na sua originalidade. Agora, o que está descrito. Então, está errado, né? Porque não é isso que está dito aqui, que o documento é único. Sempre. Não existem 2 originais. E tem outro problema aqui. Porque ele fala é a relação natural entre o documento e sua atividade. Isso é o princípio da organicidade. Por exemplo, o que concursos é uma empresa de tecnologia e educação. Então, os nossos documentos, desde a atividade fim, que é a aula, até nossas discussões sobre orçamento, planejamento, marketing, né, todos os setores de atividade de meio,
precisam ter produção documental que tenha relação direta com a atividade desenvolvida pela empresa. Porque, afinal de contas, não teria lógica nenhuma você ter. Vamos supor que o que concursos ele contrate uma empresa para organizar o seu acervo documental. Tem empresa que presta esse serviço e é um serviço bastante utilizado. Porque não é normal nas empresas você ter um profissional da arquivística ali em todo lugar, né? E aí, essa empresa começa a organizar o arquivo do que concurso. Aí encontra majoritariamente documentos sobre motor V8, sobre pneu para chuva. Bom, esses documentos eles não dizem respeito à atividade fim da organização. Falta organicidade. Não é orgânica a produção documental com a atividade fim. Portanto, 2 está errada, né? 3. Integridade. Decorrente do princípio da proveniência que com integridade o princípio da integridade é decorrente de outro princípio chamado proveniência, que consiste em resguardar que um fundo, que ele não se misture a outros, não ocorra parcelamento e nem eliminação indiscriminada. Essa é boa. Vamos começar pelo princípio da integridade. Se vocês estão aqui assistindo essa aula, muito provavelmente vocês assistiram já aulas de informática. E na informática, nós trabalhamos os princípios da segurança da informação. E quando nós trabalhamos os princípios da segurança da informação, nós trabalhamos elementos muito básicos vinculados à integridade, disponibilidade, autenticidade, confiabilidade, confidencialidade. E a integridade, ela tem a ver com você não alterar, não subtrair, não incluir nada ao documento sem prévia autorização do seu produtor. Então, o princípio da integridade é o documento manter, na segurança da informação, a sua configuração original. É a não alteração não autorizada de um documento. E esse princípio é o mesmo na arquivologia. Então, voltando para a questão, ele diz: integridade, decorrente do princípio da proveniência, isso aqui eu vou conversar depois, consiste em resguardar que um fundo, ou seja, né, os documentos arquivísticos, não se misture a outros. Isso, em tese, não tem a ver com integridade. Não ocorra parcelamento, rasgar e dividir em dois, e nem eliminação indiscriminada. Por que quando você está assistindo um filme ou uma série, e aí a pessoa quer mostrar que tem uma ruptura de acordo, ela rasga o contrato? Porque um contrato rasgado perde seu efeito. Então, tá perfeito essa parte, mas vamos conversar um pouquinho sobre esta parte. Qual que é o princípio da proveniência? O princípio da proveniência é o princípio básico da arquivologia. Ele determina que a unidade produtora, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma unidade familiar, tem documentos produzidos em um arquivo e esse arquivo não pode se misturar com documentos de outra entidade produtora. O arquivo do Grupo Q não pode se misturar com o arquivo do Ministério Público do Rio de Janeiro. O arquivo da Polícia Militar de São Paulo não pode se misturar com o arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então você tem um arquivo, que é o plural, com documentos singulares que são da mesma unidade produtora. E, portanto, não se mistura. Então aqui ele fala corretamente de uma forma meio misturada de 2 princípios. Vamos traduzir, vamos ligar a tecla SAP. Não alterar o conteúdo original de um documento decorre do princípio de que o arquivo ele só tem documentos da mesma unidade produtora. Perfeito. Porque se você não respeitar o princípio original, que é o princípio da proveniência, dane-se os outros princípios. Os outros princípios não se aplicam mais, porque aquele arquivo não é uma unidade arquivística. Não ocorre parcelamento e nem eliminação. Por mais que a redação ela pudesse ser um pouco melhor, está correto. Ele mistura 2 princípios, mas de forma correta. O princípio da territorialidade diz que os documentos do arquivo são derivados de atividades desenvolvidas pela instituição.
Essa 4 aqui, ela fala de um princípio que eu já falei para vocês, que é o princípio da organicidade. Os documentos, eles devem ter relação com a atividade desenvolvida. Eu dei o exemplo do próprio concurso. Só que aqui ele fala de territorialidade. Territorialidade é um princípio secundário da arquivística, que é um princípio que tem a ver mais com organização do que caracterização de arquivo. O concursos, ele tem sua sede no Rio de Janeiro e sua sede em São Paulo. É óbvio que, para fins de centralização, ainda mais hoje em dia que a gente trabalha com muito documento digital, tem uma organização centralizada. Mas imagina documento do tipo recibo de entrega de material de consumo de escritório. Não tem lógica nenhuma você, naturalmente, né? A não ser que tenha uma justificativa maior. Não tem lógica nenhuma você ter um funcionário lá em Paraty, no meio do caminho, acumulando os dois, fisicamente, né? Os dois documentos para criar um arquivo intermediário. Então, nesse caso, está errado. Portanto, eu me perdi. 1 e 3. A 1 e 3 são corretas. Tinha me perdido no que a gente tinha já comentado. Ó, esse tipo de questão aqui é maldosa, né? Porque é uma questão que deveria valer, sei lá, 4 pontos. Porque vale só 1. E geralmente tem um percentual de erro bem maior. Aqui, cravadamente, 1/3 errou. Então, eu costumo dizer que quando você passa ali de 25%, 1/3, a questão deixa de ser tranquila para se tornar um pouco complicada. Aqui está no limiar entre uma questão tranquila e uma questão média de grau de dificuldade. Próxima questão. Ó, aqui é uma questão boa também, que é uma questão de conceito arquivístico. Né? Assinar as afirmativas abaixo sobre os conceitos arquivísticos. E aí a gente, para ganhar tempo, para poder ter mais tempo para comentar, a gente lê e já diz se está certo ou errado. Primeira afirmativa. O recolhimento representa a operação pela qual um conjunto de documentos passa para um arquivo permanente. Ele é efetivado por meio da produção do termo de recolhimento, que é o instrumento legal que define a formalização do recolhimento do documento no arquivo permanente. Essa questão, ela fala de uma teoria que é muito importante, chamada teoria das 3 idades, sempre cai em prova. E a teoria das 3 idades, ela fala que se o documento é corrente, primeira idade documental, documentos que têm uso ali permanente na atividade fim, documentos que estão muito próximos ali da execução da tarefa, que são importantes para a execução da tarefa, documentos intermediários que não são mais utilizados ali no cotidiano da execução da prestação de serviço, mas podem ter consulta periódica, como, por exemplo, a escritura da sua casa. Você não vai todo dia lá ficar olhando a escritura. Como, por exemplo, seu diploma. Você não vai ficar todo dia vendo seu diploma. Você consulta, às vezes, quando necessário. Tanto o arquivo corrente, que é a primeira idade documental, como o arquivo intermediário, que é a segunda idade documental, tem um prazo para o documento ficar lá, definido por uma tabela de temporalidade, que no serviço público a referência é do Senado Federal. Então, tanto o arquivo corrente, ele tem o documento que está no arquivo corrente, ele tem 2 destinações: ou a eliminação, desfazimento, ou o arquivo intermediário. Se ele está no arquivo ou permanente direto, né? 3. Se ele está no intermediário, ou ele vai para desfazimento, ou ele vai para o permanente. E o arquivo permanente é a terceira idade documental. É quando você guarda, como o próprio nome diz, dá de infinito documento, por fins históricos, jurídicos ou consultivos. Nesse caso, não é transferência, é recolhimento. Então, do arquivo primário para o secundário, do corrente para o intermediário, da primeira para a segunda idade documental é transferência, da primeira ou segunda idade documental para o permanente é recolhimento. Lindo, é isso que está dizendo a afirmação, redondinho. 2. A eliminação consiste na destruição do documento, que na avaliação foram considerados sem valor permanente. Ele também é conhecido como transferência de documentos. Tem o começo da questão, até aqui, ó, faz todo sentido, né? A eliminação é uma destruição. Existem 2 métodos
de eliminação, alemão ou inglês. A gente fala disso em outras aulas, que demanda só uma aula para falar disso. E não tem valor permanente. Claro, se tivesse valor permanente, não seria eliminado. Ele também é conhecido como desfazimento e não transferência. A palavra transferência ela só existe num caso no ciclo de vida documental. Quando o documento ele sai da idade corrente e vai para a idade intermediária. Portanto, está errado. 3. A transferência representa a passagem do documento do arquivo corrente para o intermediário, lindão. Ela é efetivada por meio da produção de termos de transferência, que a instituição legal define e formaliza a transferência. Lindo, é isso. Definição correta do termo. Então, as corretas são a 1 e a 3. Ó, aqui é interessante, né? Porque é uma questãozinha que fala de terminologia de ciclo de vida documental. Mesmo que básica, pode induzir ao erro. Ainda não teve resposta para a gente ver o percentual. Pessoal, eu escolhi 4 questõezinhas para que nesse caso a gente pudesse aprofundar um pouco mais, já que fala-se de princípios. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês. Repito, estou à disposição de vocês no meu Instagram. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação. Muito obrigado. Deixa eu pôr a vinheta para terminar bem bonitinho.